dos meios de comunicação russos independentes como Mediazone e Medusa, trabalhando com um cientista de dados não identificados da Universidade de Tübingen, na Alemanha, usaram dados do governo russo para lançar luz sobre um dos segredos mais guardados de Moscou, o verdadeiro custo humano de sua invasão na Ucrânia. Para tanto, eles se valeram de um conceito estatístico popularizado durante a pandemia. Com base em registros de herança e dados oficiais de mortalidade, eles estimaram quantos homens com menos de 50 anos foram ceifados entre fevereiro de 2022 e maio de 2023, durante o período da guerra na Ucrânia, que Moscou chama de Operação Militar Especial. Apesar dos dados terem sido divulgados em 10 de julho pelas principais mídias que abordam a guerra, Moscou sequer questionou os relatórios independentes, em parte baseados em informações secretas. Vale destacar que nem Moscou nem Kiev fornecem dados oportunos sobre perdas militares, e cada um se esforça para aumentar as baixas do outro lado. A Rússia reconheceu publicamente a morte de cerca de 6 mil soldados. Relatos sobre perdas militares foram reprimidos na mídia russa. Sendo assim, documentar os mortos tornou-se um ato de desafio, e aqueles que o fazem enfrentam assédio e possíveis acusações criminais. Apesar desses desafios, as mídias russas independentes, Mediazone e a BBC News Russian, trabalhando com uma rede de voluntários, usaram postagens nas redes sociais e fotografias de cemitérios em toda a Rússia para construir um banco de dados de mortes confirmadas na guerra. Em 7 de julho, por exemplo, eles identificaram 27.423 soldados russos mortos. É interessante entender que os dados contabilizaram apenas soldados identificados pelo nome, e suas mortes em cada caso são verificadas por várias fontes. Essa estimativa dos jornais permitiu ver as mortes ocultas, aquelas que o governo russo está tentando esconder de forma obsessiva e sem sucesso. Para chegar a uma contagem mais abrangente, jornalistas obtiveram registros de casos de herança arquivados com as autoridades russas. Seus dados do Registro Nacional de Sucessões continham informações sobre mais de 11 milhões de pessoas que morreram entre 2014 e maio de 2023. De acordo com as análises, 25 mil casos de herança a mais foram abertos em 2022 para homens de 15 a 49 anos, do que o esperado. Em 27 de maio de 2023, o número de casos excedentes disparou para 47 mil casos. Esse aumento está mais ou menos alinhado com uma avaliação de maio da Casa Branca de que mais de 20 mil russos foram mortos na Ucrânia desde dezembro, embora abaixo das avaliações de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido sobre as mortes russas em geral. Só em fevereiro, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que aproximadamente 40 mil a 60 mil russos provavelmente perderam suas vidas na guerra. As estimativas da inteligência americana também chegaram quase no mesmo número apresentado pelos jornais independentes dentro da Rússia. Uma avaliação vazada da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos colocou o número de russos mortos em ação no primeiro ano da guerra entre 35 mil a 43 mil. Sendo assim, quase 50 mil homens russos morreram na guerra na Ucrânia, de acordo com a primeira análise estatística independente. Não se sabe ainda como os jornalistas obtiveram acesso irrestrito a esses dados. Muito provavelmente estão engajados com informantes dentro do exército russo ou de agentes dentro do Ministério da Defesa, para assim obter dados tão detalhados e sigilosos, através de remuneração ou não se sabe. Nosso conteúdo de análise geopolítica e militar dá muito trabalho. É preciso um trabalho cauteloso e com dedicação. Por isso, peço a sua contribuição se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação para não perder nenhum vídeo diariamente aqui no Área Militar. Sem dúvida, e como muito bem observou o Ministério da Defesa do Reino Unido, muitas mortes russas, assim como amputações, entre outros ferimentos, poderiam ter sido evitadas com melhores primeiros socorros na linha de frente e estratégias de guerra não suicidas dos comandantes militares, que buscaram apresentar resultados e não como chegaram ao sucesso. A Rússia sofreu uma média de cerca de 400 baixas por dia durante 17 meses, criando uma crise no atendimento médico de combate que provavelmente está prejudicando os serviços médicos para civis nas regiões fronteiriças perto da Ucrânia, entre elas Krasnodar, Kursk e Rostov.
Observadores independentes estão céticos se realmente Putin tem ciência das baixas reais e esteja manipulando os dados como guerra de informação para não desmoralizar seu próprio exército. Muito provavelmente Putin não saiba a real dimensão dos estragos humanos e materiais. Talvez Sergei Shoigu ou alguém do alto comando militar tenha receio de evidenciar o cenário real para um líder há décadas no poder e que cobra diariamente resultados positivos no conflito. Especialistas acreditam que o quantitativo de perdas russas é ainda maior, ultrapassa facilmente esse número de 5 brigadas. Os russos desaparecidos, mas não oficialmente reconhecidos como mortos, bem como cidadãos da Ucrânia, que lutam em unidades das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, não estão incluídos nessas pesquisas. Outro ponto são os homens acima de 50 anos não contabilizados. Provavelmente terá um grande efeito na contagem final. A Rússia, nesse instante, busca manter sua faixa de domínio repleta de obstáculos físicos e de contramedidas eletrônicas e também de artilharia por longos 1.000 quilômetros de extensão, à medida que a contraofensiva da Ucrânia segue progressivamente. Vale lembrar que a Rússia utilizou apenas 30 a 40% do efetivo que estava concentrado nas fronteiras com a Ucrânia antes de iniciar a invasão. E muito provavelmente, se tivesse utilizado todo o efetivo, teríamos um resultado muito diferente do que observamos no ano passado, e também o número de mortes. Deve-se notar que a Rússia organizou defesas em profundidade no setor de Zaporizhia. O primeiro nível tem cerca de 127 quilômetros de comprimento em distância diária, estendendo-se do Dnipro para Novopetrikivka, em Donetsk. Esta linha é coberta por posições de artilharia de longo alcance em profundidade, situando-se ao longo da segunda linha de defesa, cerca de 30 quilômetros atrás da primeira linha. A segunda linha começa a sudoeste de Novopetrikivka, perto de Bilmak, na rodovia H8 para Mariupol. O objetivo é bloquear qualquer movimento de flanqueamento do Nordeste se as forças ucranianas penetrarem nas defesas russas por Donetsk. Esta linha se estende por quase 117 quilômetros em distância diária a oeste, terminando perto de Dnipro. Além disso, a Rússia organizou fortalezas ou cidades fortemente fortificadas. Esses destinam-se a resistir e enfrentar o cerco se as forças ucranianas romperem. Para receber novas informações e novas análises feitas pelo área militar em tempo real, basta acessar ao nosso link na descrição deste vídeo para ter acesso ao nosso grupo no Telegram. É rápido e muito fácil.